Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um trecho da história da Igreja brasileira. O cristianismo entrou no Brasil através dos portugueses. Os portugueses trouxeram o cristianismo no modo, na forma católica apostólica romana. Diferente dos espanhóis, que se organizaram mais rapidamente na questão eclesiástica, os portugueses demoraram um pouco mais, mas logo também já enviaram bispos e foram criando as suas dioceses e tudo mais. Alguns historiadores costumam dizer que a forma de chegada desse cristianismo imaginava missão da igreja com uma forma dupla, cruz e espada, porque a violência acompanhou a presença desses primeiros cristãos. Conforme a igreja foi se organizando, a igreja traz de Portugal o regalismo e o padroado ou patronato, isto é, o poder da igreja que era concedido pela própria igreja, pelo Vaticano, o poder do Estado, melhor dizendo, sobre a igreja. Então, o Estado tinha poder de administração da igreja, de organização da igreja. O Estado controlava as finanças, mas também construía, também sustentava os sacerdotes e coisas assim. Esse sistema do padroado vai gerar no século XIX uma grave crise, lá nos anos 1870, que ficou conhecida como a questão religiosa, quando alguns bispos queriam impor decisões de Roma, decisões do Vaticano, inclusive decisões do Concílio Vaticano, chamado Vaticano I, e que, por causa do sistema do regalismo, era necessário que a decisão ou as decisões fossem chanceladas pela coroa. Pois bem, mas enquanto o catolicismo ia tendo esse seu desenvolvimento ligado ao Estado, nós temos uma presença protestante, como a invasão francesa e depois a invasão holandesa. Essa presença foi efêmera, foi marginal, porque do ponto de vista português, eram invasores e os portugueses acabaram expulsando esses grupos, né? Mas muitos protestantes continuaram visitando o território brasileiro e fazendo comércio. A expulsão dos franceses, a expulsão dos holandeses, não significa que o Brasil, essa colônia aqui, ficasse livre da presença desses grupos. Muitos protestantes, navios de protestantes, de países protestantes, navios dirigidos por protestantes, vinham para o território brasileiro para buscar aquilo que tinha aqui, como pau-brasil primeiro, depois açúcar, depois ouro, numa relação aí clandestina, porque era proibida por Portugal. Portugal aceitava o comércio legal com as regras que Portugal impunha, mas, obviamente, havia muito contrabando, autorizado pela coroa dos países protestantes mesmo. Mas vai ocorrer que, no início do século XIX, nós teremos uma presença protestante já autorizada, legalizada. Então, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, sobre a entrada do protestantismo no Brasil. Então, tem um protestantismo que é marginal, que é efêmero, que estava sempre aí nas costas brasileiras fazendo comércio, a maioria das vezes ilegalmente, do ponto de vista de Portugal, contrabando e levando os produtos aqui da terra. É claro que esses países europeus questionavam o domínio português. Então, havia uma luta diplomática, havia
até guerra mesmo entre as partes aqui na colônia. Mas, a partir do século XIX, nós temos uma entrada protestante, que é uma entrada legal, autorizada, uma entrada não apenas de comerciantes que não tinham nenhum interesse em evangelizar, mas uma entrada de grupos protestantes que queriam ficar no Brasil, mesmo que alguns não tivessem interesse em evangelizar. Bom, os estudos do protestantismo costumam dividir os grupos protestantes em diversas áreas, em diversos grupos diferentes, com características próprias e que têm relação com a própria atuação deles na sociedade brasileira. Então, nós temos um protestantismo de imigração, que é o protestantismo que alguns chamam de protestantismo colonial, o protestantismo de colônia, ou como diz o intelectual metodista argentino, José Miguel Bonino, protestantismo étnico, porque eram grupos coloniais, estabeleciam colônias e não tinham uma relação maior com a sociedade. Tinham porque faziam comércio, eles estavam aqui, precisavam de comprar, vender o que eles produziam e tudo mais, mas religiosamente eles se mantiveram num certo isolamento. Depois nós vamos ter o protestantismo de missão, que são as igrejas que chegam aqui no território brasileiro já com o propósito deliberado de implantar as suas igrejas aqui, que vai ocorrer com diversos grupos protestantes, como veremos. Já entrando no século XX, nós teremos o pentecostalismo, que logo que surge um movimento pentecostal moderno, contemporâneo, nos Estados Unidos da América, logo chega aqui no território brasileiro. E na segunda metade do século XX, o neopentecostalismo, que é uma designação que muitos discordam do nome, mas na falta de outro mais próprio, vamos manter esse que já tem sido usado aí por muita gente. Há um grupo protestante que ficou conhecido como para-eclesiásticos, são as organizações para-eclesiásticas. Organizações não propriamente denominacionais, não eram desta ou daquela denominação específica, mas são grupos que se propõem a evangelizar sem propriamente plantar uma denominação específica. Muitos grupos chegaram aqui no Brasil e são muitos grupos conhecidos. Nós podemos citar, por exemplo, a PEC, Palavra da Vida, CEPAL, Mocidade para Cristo, e outros grupos que são esses grupos para-eclesiásticos, porque eles funcionam paralelamente à igreja, ao lado das denominações, não competindo com as denominações, mas também fazendo um trabalho evangelístico paralelo ao trabalho das denominações. E existem os grupos que podem ser chamados de pseudo-protestantes, ou mesmo grupos heréticos, como seria o caso de grupos como adventistas, testemunhos de Jeová, mórmons. Então, são os grupos pseudo-protestantes ou mesmo heréticos. O primeiro protestantismo que se estabelece no território brasileiro de forma, vamos dizer assim, permanente, quer dizer, ele se estabelece, ele fica, ele chega e fica, e de forma também legal, de forma autorizada, foi o protestantismo de imigração. Certamente vocês vão se lembrar daquele tratado de amizade, comércio e navegação que Portugal assinou com a Inglaterra,
e que num dos seus artigos, o artigo 12 desse tratado, tratava exatamente da questão da religião, porque a Inglaterra era protestante, os portugueses eram católicos, e como a família real, a corte, a administração do Império Português veio para a colônia, em 1808, e a única nação amiga de Portugal era a Inglaterra, que era protestante. Então, foi necessário, primeiro, abrir os portos às nações amigas. Nações amigas que era uma nação só, a Inglaterra. E depois de abrir os portos, tinha o problema da presença desses protestantes aqui, porque vinham marinheiros, vinham funcionários diplomáticos aqui para o território, comerciantes, então precisou de organizar isso. Então, os ingleses estão entre esses primeiros grupos protestantes que começam a chegar, e é um protestantismo então chamado de imigração. O Império Brasileiro logo começa a abrir o território para a presença de outros grupos por interesses absolutamente econômicos. Então, alemães e suíços, por exemplo, vêm para o Brasil para trabalharem em atividades que não tinham uma mão de obra adequada no Brasil. Então, muitos alemães e suíços vieram trabalhar, por exemplo, em construções de uma incipiente indústria metalúrgica aqui no Brasil. Na cidade de Sorocaba tem uma fábrica de ferro, tem lá a fábrica Ipanema, né? Tem até hoje lá os resquícios aí dessa fábrica que suíços vieram para fazer esse trabalho metalúrgico. Mas também, principalmente alemães, vieram para ocupar a terra. Por isso que muitos alemães foram para o sul do Brasil. Então, esses grupos começam a chegar, especialmente nos anos 20 do século XIX, quando o Brasil já tinha proclamado a sua independência de Portugal, e muitos vão fazer colônias, especialmente no sul, mas não só no sul, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo, regiões do estado do Rio, Santa Catarina. Então, essas regiões, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, recebem muitos imigrantes que vão trabalhar na terra, recebem terra para ocupar a terra. Há um outro motivo também, que além de ocupar a terra, o que é curioso esse negócio de ocupar a terra, porque essas regiões tinham uma população indígena, mas esses indígenas não eram considerados exatamente cidadãos brasileiros. Então, é como se não existissem cidadãos brasileiros lá. E havia um outro motivo que eu ia falando, que é a ideia que existia no século XIX, especialmente indo para o final do século XIX, que era o branqueamento da raça. Porque havia um pensamento de que os povos indígenas e negros eram inferiores aos brancos europeus, e pior, a mistura de raças, a mistura da raça branca com a raça negra, com a raça indígena, essa palavra raça entre aspas, tá? Porque vamos lembrar que raça é uma só, é a raça humana. Fecha aí aspas e parênteses. Então, essa ideia de mistura de raças enfraquecia, empobrecia a população. E então havia também essa ideia subjacente para a entrada desses grupos imigrantes europeus. Bom, depois, no decorrer do tempo, nós vamos ter a entrada também de imigrantes valdenses, menonitas, especialmente esses dois no século XX, mas ainda no século XIX, nós temos a entrada de um grupo de norte-americanos que estabelecem colônias em algumas regiões do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Não é à toa que, próximo de Campinas,
onde está aí o nosso Seminário Presbiteriano do Sul, nós temos a cidade de Americana, nome derivado exatamente dessa imigração americana, essa imigração norte-americana aqui para a região. A estação de trem que tem na cidade americana, quando foi criada, se chamava Estação Vila Americana, por causa da presença desses americanos. Então, esse é o protestantismo de imigração. Um outro protestantismo que nós vamos ter, então, é o chamado protestantismo de missão. Os primeiros a virem para o território brasileiro e que são diferentes na ideia de presença aqui no território brasileiro, diferentes desses protestantes de imigração, porque eles não vêm estabelecer colônias, são os protestantes missionários, esse protestantismo de missão. Qual que é a diferença maior? É que enquanto os primeiros são grupos de imigrantes que estabelecem colônias em determinadas regiões, esse protestantismo envia missionários, famílias de missionários, para plantarem igrejas no território brasileiro. Os primeiros grupos que vêm para cá são os metodistas e presbiterianos, que vêm inicialmente, nas primeiras décadas do Brasil independente, já nos anos 30 do Brasil independente, 1830, entrando em 1840, metodistas e presbiterianos vêm conhecer a terra, sondar a terra. Então, esses grupos perceberam que havia aqui no Brasil, apesar daquele regalismo, daquele patronato, da ligação entre igreja e Estado, apesar disso, esses primeiros metodistas e presbiterianos que vieram sondar, conhecer a terra e sondar a possibilidade de trabalho missionário, perceberam que existia aqui um pensamento liberal. Se nos lembrarmos que o Marquês de Pombal comprou briga com a Igreja Católica por causa da postura iluminista dele, das ideias liberais dele, né, fica mais fácil de entendermos como que isso estava presente. Além do mais, a presença da cultura francesa era bastante importante aqui. Então, as ideias liberais, a leitura de nomes como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, era muito comum, inclusive por parte do clero. E isso dava um aspecto de liberalismo, né, de liberal das liberdades individuais, pessoais. Portanto, liberdade de pensamento e de culto também. Então, esses metodistas e presbiterianos percebem isto. Alguns nomes que estão nessa lista, esses primeiros que chegaram, tem o James Cooley Fletcher, que era presbiteriano, era um homem de uma família de posses, uma família rica, uma família de banqueiros lá nos Estados Unidos, mas ele estudou teologia, ele era pastor, mas também tinha interesses comerciais, tinha interesses financeiros, e ele veio para o Brasil para fazer essa sondagem acerca de trazer o protestantismo, e também ele entrou em contato com pessoas, com políticos, com deputados, senadores, com empresários brasileiros, e ele queria estabelecer linhas comerciais regulares, navais, né, naquela época, entre os Estados Unidos e Portugal. Estabelecer rotas comerciais, viabilizar uma
um comércio permanente, relações econômicas permanentes entre Estados Unidos e o Brasil. Vamos prestar atenção que o Fletcher, ao fazer isso, não estava só pensando em lucro propriamente dito. Pode até ser difícil entendermos isso, mas na cabeça desses norte-americanos, você levar o progresso e levar o evangelho eram praticamente coisas sinônimas. Se você faz uma sociedade progredir, uma sociedade que vai crescer economicamente, vai ter que crescer educacionalmente também, vai ter que ter escolas, o pessoal vai ter que ler mais, estudar, faculdades, etc. e tal. E quem estuda vai abandonar os erros do catolicismo e se tornar protestante. Então, era uma equação assim que a gente pode achar singela, simples, mas que fazia muita lógica para eles. Então, o Fletcher era um presbiteriano, veio por aqui, mandou relatórios assim muito positivos para a igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos. Olha, vai dar certo. Os outros três são metodistas, o Fontaine Pitts, Justin Spalding e o Daniel Percy Kidder. O Pitts viajou também pela Argentina, porque eles estavam interessados em evangelizar essa região toda. Spalding e Kidder chegaram a ter um grupo de estudos bíblicos e oração, quer dizer, um início de igreja metodista, mas depois, por problemas de saúde, morte em família, tal, então acabam retornando para os Estados Unidos e a igreja não sobrevive, fica ali uma semente. Mas o Kidder faz uma coisa muito interessante. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele escreve um livro que é Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil. Com esse livro, ele procura fazer uma propaganda das belezas e das vantagens que tem o Brasil, apesar do catolicismo oficial do Estado. O Brasil era um país muito rico, de um povo nobre, de um pensamento liberal, de defesa das liberdades. O monarca brasileiro era um defensor das ideias liberais, e o povo brasileiro muito acolhedor, etc. e tal. E nesse livro, é uma obra belíssima, eu recomendo ler, tem aí em português. E esse livro acabou sendo importante, porque atraiu muita gente para missionários, né, para olhar para o território brasileiro. A partir, então, dessa prospecção inicial, as igrejas protestantes lá nos Estados Unidos, principalmente metodistas e presbiterianos, começam a olhar para o Brasil com a possibilidade de virem, mandarem missionários implantarem as suas igrejas aqui. Mas antes dessas igrejas mandarem os missionários, vai ter a chegada do primeiro grupo de protestantismo missionário, que é um pouco protestantismo missionário, um pouco imigração também, se a gente quiser dizer, que são os congregacionais, que vêm com Robert Wade Calley. A história do Calley, brevemente, é a seguinte. O Calley era um médico escocês e foi trabalhar na Ilha da Madeira, que é um território português. Lá na Ilha da Madeira, ele trabalha como médico e evangeliza. Um sentimento missionário que era muito comum de profissionais de diversas áreas saírem de suas terras, especialmente Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, no século XIX, para o trabalho missionário. O Calley faz isso, mas sente a necessidade de ser ministro evangélico, de ser pastor. Então, ele volta lá para a Escócia, acaba sendo ordenado lá numa igreja calvinista escocesa, volta para a Ilha da Madeira,
tem sucesso, implanta uma igreja presbiteriana lá, uma igreja calvinista, mas as perseguições religiosas levam o Calley e praticamente todo o seu grupo saírem da Ilha da Madeira, o grupo de portugueses convertidos, e esse pessoal vai para os Estados Unidos da América, uma região de maioria protestante que defendia as liberdades. Lá nos Estados Unidos, o Calley toma conhecimento do Brasil e percebe que o Brasil tinha muito mais a ver com a comunidade que ele tinha plantado lá na Ilha da Madeira, uma comunidade portuguesa, e que a maioria desse povo tinha ido para os Estados Unidos. Então, ele vem com um grupo, claro que parte fica nos Estados Unidos, já tinha se estabelecido lá. Então, em 1855, o Calley vem para o Brasil e cria a Igreja Evangélica Fluminense, a partir de 1855. E o Calley trabalhou como médico e pastor. E ele teve uma preocupação, até por causa da perseguição lá em Portugal, ele teve uma preocupação em respeitar as leis brasileiras. Mas ele também queria interferir nas leis brasileiras, sabendo que o Brasil tinha intelectuais liberais, políticos liberais, tudo mais. Ele chega a ter contato com pessoas assim da nobreza, com senadores, políticos, jornalistas, e inclusive com o imperador, com Pedro II, e que chegou a visitá-lo na casa dele em Petrópolis. E o Calley, então, nesses contatos, ele procura levar essa ideia de mudar algumas leis no país para tornar o protestantismo legal. Alguns acreditam que ele foi até bem sucedido nessa empreitada dele. De qualquer forma, a igreja congregacional que nós temos hoje é uma igreja herdeira, embora tenha aí um outro grupo diferente, denominações diferentes, mas a maioria dos congregacionais são, de fato, herdeiros aqui dessa igreja pioneira aí do Calley, né? Congregacionais. A esposa do Calley, a Sarah Calley, Sarah Putton Calley, era uma mulher muito culta e ela escreveu um outro livro, mas o que ela mais fez, ela entendia de música, ela traduziu hinos e ela mesma compôs hinos. Os hinos mais antigos que a igreja canta e que eram ligados ao antigo salmos e hinos, que depois boa parte desses salmos e hinos se tornou num inário chamado Inário Evangélico, lá mais ou menos nos anos 30 do século XX, e boa parte desses hinos compõem também inários da igreja presbiteriana, da igreja batista, da Assembleia e tudo mais, muitos desses hinos, foram principalmente versões que a Sarah Calley fez de hinos da língua inglesa. Então, ela teve essa importância para o protestantismo nascente aqui no território brasileiro. Muito bem, esse, então, assim, uma introdução a esse estudo da presença do protestantismo no Brasil, protestantismo que chega e permanece de forma legal. Então, tem o protestantismo de imigração, que o artigo 12 lá daquele tratado de 1810 dava autorização, né, legalizava, e aquele mesmo artigo 12 legalizava também, de alguma forma, a presença dos missionários. E, de qualquer forma, a Constituição do Império garantia também liberdade de culto, embora essa garantia fosse com restrições, porque a igreja oficial era a Igreja Católica Apostólica Romana.
Então, havia restrições para a presença desse protestantismo no Brasil, mas havia, sim, a possibilidade deles estarem aqui e desenvolver o trabalho. Esse protestantismo, tanto de migração como de missão, obviamente, vai se desenvolver. E isso nós estudaremos, então, aí na sequência. Então, é isso.